Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas ao vivo com o pastor Luiz Rigonato, sempre um tempo abençoado, tempo de esclarecimento aí à luz da palavra. Eu quero que você mande agora a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 999972005. Esse programa tá na internet através do nosso aplicativo Rádio Vinha FM e também no nosso canal do YouTube Rádio Vinha FM. E agora a gente vai começar. Olá, pastor, tudo bem com o senhor? Olá, Raquel. Bom dia, graça e paz. Bom dia aos nossos ouvintes preciosos, apaixonados na palavra de Deus. E que o Espírito Santo derrame luz sobre nós para respondermos à luz da palavra de Deus. Alguém muito de Deus disse assim, que ninguém precisa passar por necessidade alguma, porque para toda necessidade humana tem uma provisão na palavra de Deus para essa necessidade. Amém? Amém. Deus nos dê graça, Raquel, para compartilharmos dessas provisões. Com certeza Ele Amém? já nos deu, eu tenho certeza disso, Amém. pastor. Pela fé, né? Amém. Que nós estamos todos aqui. Vamos começar com a pergunta aqui do Walter. Ele quer saber, pastor, qual é o motivo de Deus conversar com Satanás falando para ele que Jó era íntegro, reto e que se desviava do mal? Era a intenção de Deus que Jó passasse por tudo aquilo que ele passou? A intenção de Deus vai muito além daquilo que a gente consegue ver, Walter. É porque que Deus dá uma satisfação para Satanás. É um testemunho para o mundo espiritual. E como se vê, é um testemunho para a história, para todas as gerações. De fato, Deus, em Jó capítulo 1, versículo 11, indo direto ao ponto, depois de toda a conversa, Deus liberou, né? De um lado, o diabo estava acusando Jó de ter vida boa demais, que ele não responderia a Deus. Por outro lado, o diabo sempre acusa Deus das coisas. O diabo é o acusador. Mas o diabo merece essa satisfação? Não, o diabo não merece a satisfação. Mas o testemunho precisa ser homologado no mundo espiritual. Por fim, em Jó 1, versículo 11, Deus diz: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema. O diabo falou para Deus, né? Estende a mão e toca, você vai ver que ele vai blasfemar contra ti na tua face, diz o Senhor a Satanás. Puxa vida. Às vezes a gente tem que tomar esse cuidado, que Deus nos dê graça. Se Deus nos escolher para um testemunho, é importante que a gente responda a Deus. E Deus tinha expectativa que Jó responderia a ele. E aí o Senhor disse a Satanás, no versículo 12 de Jó 1, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e cuidou de fazer tudo conforme havia sido combinado. Mas Jó respondeu. A gente vê que no final, é claro que com o auxílio de Deus, Jó deu a resposta certa. O que vem a ser isso? Eu vou contar uma história de um fato ocorrido com uma atleta olímpica, e ela um atleta, na verdade, um homem. Ele estava treinando no lago de Michigan, que é um lago muito grande, um lago americano, né? Achei que você ia falar no Lago de Fogo, não sei porquê, mas e aí? Porque a gente está falando de coisa de Satanás, né? Está relacionado. Obrigada, tem motivo, pastor. Raquel. Sempre generoso, obrigada, pastor. Mas não é o Lago do Fogo, não, o Lago de Michigan. Ah, tá. Próximo a Chicago. Ele estava treinando e ele sabia, ele era um nadador, né? Que ele nadava grandes distâncias. E numa tarde de treinamento, ele saiu a nadar, não olhou, e na época não tinha como ele saber a mudança de clima. E ele nadava vários quilômetros lago adentro. E ele nadou, e aí ele percebia, pelo vigor físico, se deveria voltar ou não.
E quando ele decidiu voltar, havia descido um grande nevoeiro sobre o lago. O que aconteceu? Ele perdeu a direção de onde estava a margem. Por um momento ele ficou apavorado, nadou numa direção, nadou noutra e perdeu totalmente o rumo, o sentido e o norte de onde era a margem do lago. E ali, muito apavorado, ele pensou, ele raciocinou e tomou a decisão certa. Ele falou assim: eu vou economizar energia, porque pode ser que, pensando que eu estou nadando na direção da margem, eu posso estar indo para o centro do lago. Eu não vou ter socorro e não vou ter fôlego para nadar depois, se eu conseguir descobrir onde é a direção. E ele ficou à deriva ali, ele ficou na voragem do lago, né, boiando, economizando energia e torcendo para que em algum momento um som ou algum sinal da margem ele pudesse levá-lo a descobrir onde estava a margem do lago. E para sua sorte, sabe o que aconteceu? Ele ouviu bem distante o som de um veículo. Mas ele avaliou, e ele tentando avaliar de onde estava vindo o som, o carro desligou. Ele perdeu, falou: puxa vida, perdi a minha chance de descobrir. Mas ele não descobriu a noção de onde era que estava vindo aquele som. O som do motor funcionando, que estava distante e muito baixo. E aí, ele perdeu a esperança novamente e ficou ali boiando. E alguns minutos depois, sabe o que aconteceu? As pessoas estavam na margem do lago para, às vezes, um momento de descontração. E aí aconteceu que a pessoa ligou, abriu as portas do carro e ligou o som. E aumentou o volume. E aumentando o volume, ele teve uma noção melhor. Sim. Ele nadou muito rapidamente na direção do som e salvou a sua própria vida. O que isso tem a ver com a vida de Jó? Deus estava próximo de Jó, mas não se mostrava próximo. O grande teste da vida de Jó é se ele responderia ou não a Deus, não tendo uma demonstração de ajuda de Deus. Porque o teste era esse. E o teste na nossa vida, como na vida de Jó, é se nós confiamos e temos fé que Deus está por perto, mesmo quando parece que Deus não está perto. E Jó, ele se saiu bem. Ele sofreu. Às vezes nós jogamos pedras na mulher de Jó, que fala: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ela é uma mulher... Qual é a mulher que fez o velório de 10 filhos numa virada de dia, de tempo de velório? Foi muito duro o teste da vida de Jó. Tem pessoas que estão passando por provações. Acho que eu estou passando pela mesma provação de Jó. É porque você não sabe o que Jó passou, se você diz isso. Porque a prova de Jó foi muito grande. Ele foi provado. E as aflições, e como é dito proverbialmente, as aflições e a paciência de Jó foram aflições profundas e uma paciência muito grande. Porque ele respondeu a Deus, mesmo Deus não demonstrando que o estava ajudando. Ele não recebeu ajuda ou sinais externos que Deus o estava ajudando. Mas ele respondeu a Deus e não blasfemou contra Deus na face dele. Então, e Deus constituiu, e isso foi necessário, viu, Walter? Que a intenção de Deus era constituir um testemunho de alguém que acreditou na ajuda de Deus, não tendo nenhuma evidência de que Deus o estava ajudando. E no momento certo, Deus mudou a sorte de Jó e restituiu em dobro tudo quanto ele tinha. Eu espero que eu tenha te ajudado, Walter. Maravilha, pastor. E a próxima pergunta aqui é da Luana. E mudando completamente o viés aqui, ela está dizendo: o senhor acredita na predestinação? Se somos predestinados, que diferença fazem as nossas atitudes? Se está tudo predestinado, eu acredito na predestinação, mas a predestinação divina
ela não é algo fatalista. Bom, se Deus já predestinou, que diferença faz? Sabe que no Salmo 139, versículo 16, a Bíblia diz assim que os teus olhos me viram ainda informe, substância ainda informe no ventre da minha mãe. E diz mais, e no teu livro foram escritos todos os dias. Todos os meus dias. É muito bom, você está com a memória bem boa. Amém. Afinada aí com o formato, né, que está escrito, né? Cada um dos meus dias escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Puxa vida. Então o que resolve? Parece que não faz sentido, né, eu tomar uma decisão assim ou assado. Mas eu digo algo para você, Deus é um grande escritor de histórias com finais felizes. A gente está assistindo um filme, né, você não admite que alguém conte o final do filme. Não pode dar spoiler, não. Não, mas assim, você sabe que o versículo 17, o salmista diz assim, olha, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, os teus planejamentos. Só que tem uma coisa, viu, Luana? Deus planejou dias bons e felizes, mas você tem o direito de definir. Se você não entrega para Deus o direito dele escrever esses dias com finais felizes, ó Deus, ele é nobre. Sabe que Deus, ele não interfere. A predestinação de Deus não define a qualidade é você que dá. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20 que ele está à porta e bate, a porta do nosso coração. Se eu abrir, ele entra e ceia comigo e eu com ele. Mas você pode escolher não abrir a porta do seu coração. Os dias estão determinados, cada um deles. Mas se você se entrega para Deus, não acredite nessa fatalidade irreversível, como muito se diz. Porque soberanamente Deus escolheu dias bons para mim. Mas eu posso interferir. Eu poderia ter escolhido não estar aqui hoje fazendo esse programa. Ou, da mesma sorte, a Raquel, o Edinaldo, Maurício, que está aqui na técnica, dando esse suporte técnico para nós. As escolhas são feitas por cada pessoa. Eu ainda vou... Quando o senhor fala assim de predestinação, é como se... O senhor está falando de detalhes, mas o destino final, quem decide é Deus? Mais ou menos isso? O destino soberano é Deus. Soberanamente, Deus nos escolheu para a salvação. João 15:16 está escrito assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, Deus dizendo, Jesus, mas eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes e se pedirdes em meu nome, eu vos conceda. É assim, é assim. Porque João 15, versículo 7 está escrito, olha, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes. Você está vendo que existe uma harmonia entre a escolha soberana e a escolha pessoal de cada um. Existe liberdade de escolha, sim, gente. Existe liberdade pessoal de cada um. De fato, em Romanos capítulo 8, versículo 29, diz, olha, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Bom, o versículo 30 diz, e aos que predestinou. O senhor crê na predestinação? Eu creio na predestinação porque eu creio na Bíblia. E a Bíblia fala dela. Se você não acredita em predestinação, então, ou você ou a Bíblia estão corretos ou errados. Eu acredito, eu fico com a Bíblia. Então, capítulo 8, versículo 30 de Romanos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também
glorificou. Deus planejou coisas boas para todos, mas nem todos escolhem essas coisas boas planejadas por Deus. É o que a gente vê todo dia ao nosso redor. Então Deus planejou coisas boas, uma história boa com um final magnífico. Mas você pode comprometer. Propósito não é garantia de destino. Como assim? De Jacó nasceram 12 filhos predestinados para a bênção. 11, ou pelo menos 10, eu vou tirar Benjamim dessa conta. Pelo menos 10 eram perversos. Deus planejou coisas boas para os 12, mas só José deu a resposta. Então, assim, todo dia tem pessoas dando respostas ruins, mesmo Deus tendo planejado coisas boas para nós. Mas sobre a salvação, aí eu tenho que ser mais detalhista. Eu estou lembrando aqui, às vezes a memória boa nos ajuda muito. Eu lembrei de um texto aqui, que em João 6,44, Jesus falou assim, Raquel e Luana: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Puxa, ninguém vem a Deus se Deus não trouxer, viu? E eu ressuscitarei no último dia. Aí tem outro versículo que, acho que o versículo 65 do mesmo capítulo. Esse capítulo é grande, capítulo 6, versículo 65. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Esses são predestinados por Deus. A predestinação é o maior teste da nossa humildade. Muitas pessoas ficam indignadas. Eu não acredito nessa história que Deus escolhe uns para salvação. Não, Deus não escolhe ninguém para perdição. Para perdição é as próprias pessoas que de maneira obstinada decidem escolher para a própria vida. As pessoas rejeitam, né, deliberadamente? Deliberadamente. Olha, tem um texto que diz isso e está, se eu não estiver enganado, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça, Raquel. E o que acontece com esses? Olha, a Bíblia diz assim, que é por isso que Deus lhes manda a operação, é por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Por que eles darão crédito à mentira? Olha, porque eles rejeitaram a verdade e tiveram prazer na injustiça. Esses rejeitaram de maneira obstinada a Deus. Deus não manda ninguém para o inferno. Por isso Jesus morreu por todos. Não é por pecarem que vão para o inferno, porque o pecado já foi julgado na morte de Jesus na cruz. É por rejeitarem a verdade. Por isso que Paulo fala assim: como que nós vamos escapar se não dermos créditos a uma tão grande salvação? Qual que é a grandeza da salvação? Ela é do tamanho de Deus. O próprio Deus se fez homem e morreu em nosso lugar. Então, desta forma, e assim, Luana, eu acredito na predestinação. Mas a diferença é que no dia a dia, decreto essa salvação. Você está achando que faz diferença sim na sua atitude, viu? Você está pensando aí que diferença fazem as nossas atitudes? Suas atitudes fazem uma diferença muito grande diante da grande graça predestinada em Deus para cada um de nós. Então, é melhor ser muito cuidadoso com aquilo que você faz e deixa de fazer. O negócio é sério, não subestime as suas atitudes. E a próxima pergunta é do Mateus Santos, ele está dizendo aqui: eu creio de todo o coração que nós não perdemos a salvação. Acho que até dentro daquilo que o senhor falou, né? Mas existe um texto que me deixa em dúvida, é o de João 15, onde diz que todo ramo que não der fruto será cortado e lançado fora, ainda que esteja unido com ele, que é a videira verdadeira. E aí a pergunta dele, pastor, é: o que significa esse lançar fora
Mas essa resposta vai acontecer depois do nosso intervalo comercial. Aproveita aí para enviar a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 99997-2005. Até daqui a pouco. De volta ao programa Tira Dúvidas ao vivo aqui com o pastor Luiz Rigonato. Pode enviar sua pergunta, ainda dá tempo aqui para o nosso WhatsApp 99997-2005. Se essa pergunta não for ao ar hoje, ela será em outros programas. Você também pode ter a sua pergunta respondida no Instagram do pastor Luiz Rigonato, que é Luiz com Z. Pode entrar lá, um conteúdo incrível, maravilhoso. E no meu Instagram também, Raquel de Lima Oficial. E a gente terminou o primeiro bloco com a pergunta aqui do Matheus Santos, pastor. E ele está dizendo o seguinte: eu creio de todo o coração que nós não perdemos a salvação. Mas existe um texto que me deixa em dúvida, é o de João 15, onde diz que todo ramo que não der fruto será cortado e lançado fora, ainda que esteja unido com ele, que é a videira verdadeira. Pastor, o que significa esse lançar fora? Esse lançar fora, Mateus, não é perdição. Haja vista que no próprio texto de João 15, versículos 1 e 2, Jesus diz, né? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Mas ele corta para perdição? Não. Toda ilustração você não pode levar no sentido literal. Ela é aplicada para dar clareza ou para confundir mais ainda. Nesse caso aqui é para nos trazer clareza. Se você é um ramo em Cristo, é claro que no sentido literal ele não vai te cortar fora. Mas aqui está dizendo, é uma aplicação para ensinar um princípio de melhoramento. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Ele corta, não é para decepar definitivamente e eternamente. Ele corta para que dê mais fruto ainda. No mesmo princípio, em Mateus capítulo 3, versículo 11, 12, mas ele diz assim: olha, aquele que vem após mim, João Batista falando, eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Agora eu estou falando de Mateus capítulo 3, ok? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo e com fogo, muitas pessoas pensam que é o fogo do despertamento. Não nesse contexto propriamente, ok? Porque aqui está dizendo, a sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Mas para você entender, você tem que entender a colheita de trigo naqueles dias. Ele está dizendo que ele recolherá o seu trigo no celeiro. Aqui são os crentes cheios do Espírito Santo, que ele está batizando. Então são duas frentes. Um é batismo com o Espírito Santo, é transbordamento, e o outro é batismo com fogo. O que é o batismo com fogo? O fogo aqui é esse aqui. O fogo é aquele que é jogado no fogo, é a palha que se queima no fogo inextinguível. O fogo é inextinguível, mas o crente não é. Ele não vai ser lançado nesse fogo de maneira eterna, como muitos pensam. Até quando ele queima? Até ser purificado. É provisoriamente. Mas onde que está escrito isso? Aqui na Bíblia. E eu vou com você uma outra menção do mesmo assunto. Aqui é o cortar e lançar fora. O que é cortado, esse fogo aqui é fogo de disciplina. Eu digo para você, eu lembro quando eu era criança, dura coisa, era fogo, cair na mão do meu pai ou da minha mãe quando eu aprontava as minhas, vou chamar aqui de travessura,
vou trazer uma palavra poética, que não era brincadeira o que eu fazia também, não. Mas era fogo consumidor cair na mão do meu pai ou da minha mãe. Ela me sapecava na chinela, ou na vara, ou no cinturão. Isso aconteceu muitas vezes. E Paulo fala assim que, olha, ele falou assim, ó, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento que é Cristo é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, quem vai determinar a qualidade dessa obra é o fogo. O dia vai demonstrar. Porque está sendo revelada pelo fogo. Qual fogo? O fogo da justiça divina. E assim, o fogo vai provar. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, vai receber galardão. Mas se a obra se queimar, sofrerá ele dano. Agora, mas esse mesmo será salvo. Então aqui está mais claro, Paulo está explicando que quando João Batista falou e quando o próprio Jesus falou, tem salvação, mas tem disciplina também. Porque em Hebreus 12, que é um capítulo de disciplina, onde o pai disciplina o filho com a vara que faz pegar fogo nas pernas, sofre dano, mas o mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, aí vai para você, Mateus Santo. Esse lançar fora é o cortar da disciplina. Perde o privilégio da presença temporariamente, para que se requeira de você as respostas que se precisam. Então eu fui muito além daquilo que você me perguntou. Mas eu julguei oportuno dizer que quem está conectado em Cristo não é cortado fora jamais. Porque o que se sustenta é aquilo que a Bíblia diz, né, em João 10, 28, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas me seguem. E aí Jesus fala em João 10, 28, 29, jamais eu lhes dou a vida eterna. Desculpa, deu um tapa na xícara aqui, querendo bater na mesa. Jesus nos dá a vida eterna. A vida eterna tem fim, Raquel? Me ajuda aí. Não tem fim. Não tem fim. Por isso que é eterno. E jamais perecerão. Se Jesus falou, então acredite, é verdade. Mesmo que ele corte fora, não perece. Mas ele corta para quê? Para disciplina. Ele corta provisoriamente. Deus sabe corrigir ao filho que ama. Aquela coisa, meus filhos vou sair com eles para o shopping. Eu falei, olha, mas só vai no shopping comigo, quem fizer a tarefa. Se algum deles não fizer, se eu sou um pai coerente, eu corto o privilégio. Mas não tem jeito de deixar, não é porque eu cortei o privilégio que ele deixou de ser filho. Da mesma forma, somos nós com Deus. Deus pode até cortar privilégios, mas ele não tira a filiação jamais. Amém, glória a Deus. Espero que eu tenha te ajudado. Amém. Pastor, e o Valdivino quer saber por que Deus não perdoou o diabo. Você pode até pensar que não, Valdivino. Deus perdoou o diabo, sim, mas ele não recebeu o perdão. O erro do diabo não foi uma coisa de estalar de dedos. Por um tempo muito demorado, quer dizer, Deus até permitiu que ele aliciasse por envolvimento rebelde 1/3 dos anjos. E Deus deu oportunidade a todos os anjos que caíram num tempo muito prolongado de mudança. Olha, Deus jamais vai fazer algo que ele não dê a você de maneira proporcional, generosa, amorosa, uma oportunidade de arrependimento. Não adianta você dar aquilo para alguém que despreza, que profana. Sacrilégio, né? A Igreja Católica chama de sacrilégio. E nós também chamamos de profanação. São oportunidades que Deus dá a filhos e eles desprezam.
pode ter certeza, o diabo foi contemplado de maneira amiga, amistosa e amorosa, com a oportunidade de se arrepender. O que você tem que acreditar que o que Deus fez é justo, é perfeito. Ele é o Senhor da justiça. Ele foi contemplado com perdão, mas o diabo não aceitou esse perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo não se pratica num ato isolado, mas se pratica por uma atitude continuada, obstinada e sem disposição de ter sido aceita. É o mesmo que eu li para você e vou ler novamente. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 10. Escute comigo. O diabo opera com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A verdade é de um amor tão grande, se não acolher, vai ter que acontecer o quê? Aquilo que Deus faz. Não acolhe o amor da verdade para serem salvos, para serem perdoados, e por esse motivo o próprio Deus lhes manda a operação do erro. Sabe qual que é o maior juízo de Deus? É Deus entregar ao diabo e às pessoas a própria prática do erro. E quando a Bíblia diz que eles são entregues a si mesmos, não é, pastor? São entregues a si mesmo. Quando alguém é entregue a si mesmo, é que Deus contemplou esse ser a um perdão tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que se a pessoa não aceitar, para Deus ser justo, ele tem que entregar a si mesmo. Obrigado pela ajuda, Raquel. Tem que entregar a essa pessoa a própria operação do erro. A própria natureza, né? A própria natureza pecaminosa, né? É uma natureza obstinada, né? Deus entrega a eles a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Essa foi e é a atitude do diabo. Por isso, não é que não tem perdão, mas é porque não é aceito o perdão a quem é destinado esse perdão. Aí Deus, somando, fechando a equação, por esse motivo, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ok? Então Deus perdoou, mas não foi aceito o perdão dado por Deus. O perdão está disponível. Quem quiser. Está sim, mas não é aceito. Muitos não aceitam. Então, o nosso próximo bloco, a gente vai entrar numa linha mais apocalíptica. Não saia daí, tá bom? Manda sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 99997-2005. Até daqui a pouco. De volta ao programa Tira Dúvidas ao vivo, estamos começando o último bloco e agora a gente vai entrar numa linha mais apocalíptica e prepara o seu coração, a sua mente, que você seja iluminado aí pelo Espírito Santo de Deus. A nossa pergunta aqui é a da Tainara, pastor. Ela quer saber o seguinte: depois que Jesus nos buscar, quanto tempo será o tempo de paz e o tempo de guerra? E depois desse tempo de paz e guerra, o que irá acontecer? Então, como que é o nome da ouvinte? O nome dela é Tainara. Tainara. Então, Tainara, a gente define isso, eu defino com você, avaliando e reportando as 70 semanas de Daniel, que são 70 semanas de anos. Na verdade, 490 anos. É uma definição profética que nos dá uma clareza muito grande do tempo do fim. O anjo Gabriel aparece para Daniel quando estava terminando um outro período de 70 anos. Deus sempre
define os ciclos por 7 anos. 7, na Bíblia, é sempre 7 anos. É a maneira perfeita de Deus, como Deus age na história. E o anjo Gabriel, ele define também, novamente, 70 semanas de anos. 490 anos que seriam distribuídos em 3 partes. E o anjo Gabriel explica para Daniel, ele fala assim para ele: ora, saiba e entenda que o tempo será dividido, as 70 semanas serão divididas, distribuídas, separadas em um grupo de 7 semanas, ou seja, 49 anos. Esse tempo era o tempo da reconstrução de Israel, de Jerusalém e do templo. E conforme a história conta, isso foi cirúrgico. A reconstrução de Israel, de Jerusalém e do templo foram gastos 49 anos, ou 7 semanas. Depois entra num período de 62 semanas, ou seja, 434 anos do término da reconstrução de Israel até a morte do ungido, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, 483 anos já aconteceram. 2 partes. 7 semanas e 62 semanas. 49 anos e 434 anos. Pode somar. Somam 483 anos. Depois vem mais a última parte, que é de 1 semana. A sua pergunta, Tainara, é: quanto tempo de paz e de guerra depois que Jesus vier nos buscar? Certamente, como os demais irmãos, você pergunta pelo Espírito de Deus, porque nos leva a nos lembrar, a avaliar o panorama profético até que Jesus venha e tudo se cumpra. Quanto tempo de paz? Bom, aí a gente vai para Daniel 9, versículo 27, onde o anjo Gabriel reporta da última parte das 70 semanas. Essa última parte, ela é peculiar, porque ela só tem 1 semana, 7 anos. 1 semana de anos. E a Bíblia diz que o sinal é que ele fará firme aliança com muitos. Ele quem? Um governante que estará à testa do governo da terra. Você está ouvindo falar aí de governo mundial, Se você ir em qualquer busca da internet e buscar sobre esse assunto, você vai se fartar dele. Mas eu dou para você aqui um aperitivo da verdade. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, essa primeira metade de 3 anos e meio, depois que Jesus arrebatar a igreja, Tainara, será uma semana de 3 anos e meio, é uma metade da semana com a falsa paz. Mas aí a Bíblia diz que ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Que sacrifício e oferta de manjares é essa? Do que se trata? Se trata que o Israel, o povo judeu, reconstruirá o templo de Salomão e desprezarão de maneira definitiva o sacrifício de Jesus na cruz e voltarão a oferecer sacrifício pelo perdão dos pecados, e a oferta de manjares é pelo perdão de pecados. Mas isso é um sistema falido que já passou. Era verdadeiro e era determinado por Deus. Mas quando Jesus veio, isso tudo entrou numa nova dimensão de verdade. É uma nova dimensão dispensacional. E quando o anticristo e o falso profeta fizerem cessar o sacrifício, é para que a adoração seja exclusiva para a besta que estará à testa do governo da terra. Está escrito assim, ninguém, 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro
vem a apostasia. O que é apostasia? Um crente não apostata da fé, porque ninguém nasce de novo e deixa de nascer, ou deixa de ser filho. Quem nasce de novo se torna filho. Uma vez filho, filho eternamente. Você pode ter um filho. Eu tenho 3 filhos. Eles podem ir para qualquer parte do planeta ou do universo. Não deixarão de ser meus filhos. Muito menos quem se torna filho de Deus. Quem nasce para Deus. Quem nasce para Deus nasce de maneira perfeita e eternamente. Então, aí... sem que primeiro, né, versículo 3 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Então, o homem da iniquidade será revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus. É isso que Daniel está falando. Quer dizer, ele fará cessar o sacrifício ou qualquer forma de culto sistematizado. E ele se colocará e se ostentará como se fosse o próprio Deus. É o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Sobre as asas da abominação virá o assolador. Quanto tempo de paz e quanto tempo de guerra? Tainara, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de uma terrível destruição que está descrita em Apocalipse, do capítulo 8 até o capítulo 16. 7 trombetas de juízo global e 7 taças de juízo sobre o trono, o império e sobre todos aqueles que adoraram a besta e receberam a marca do seu nome. Isso está em Apocalipse 14 e Apocalipse 16. Quem lê vai entender o que eu estou dizendo. Então, 3 anos e meio de paz, de uma falsa paz, viu, Tainara? E 3 anos e meio de grande destruição. A igreja vai passar por essa grande destruição? Essa grande tribulação? Não. Por que que não? Porque Deus sabe guardar da provação os seus filhos. 2 Pedro 2,9 e Apocalipse 3,3, para quem quiser entender o que a Bíblia diz. Eu vou ler só Apocalipse 3,3, pelo tempo que eu tenho. Lembra-te, pois, ou melhor, 3,10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, da grande provação que Jesus falou que tribulação como essa nunca houve, nem jamais haverá, nesse nível. Essa provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Deus vai guardar a igreja e arrebatar a igreja vencedora para a glória desse momento terrível. Mas muitos crentes amadurecerão aqui, né? Porque Apocalipse 14 e olha aqui o que está escrito, versículo 16, ou melhor, versículo 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para Jesus, que se assentava sobre a nuvem: tome a tua foice, que são os anjos, porque chegou a hora de ceifar. Chegou a hora de ceifar? Porque a seara, a igreja, a obra de Deus na terra já amadureceu. Quem não amadurecer aqui, vai amadurecer durante o tempo de grande tribulação. Vai amadurecer com o calor da grande provação que há de vir sobre o mundo inteiro para amadurecer a seara. Aí o Senhor vai colher para ele
novamente. Enquanto a vida, a esperança. Aleluia. Eu Ou espero amadurece, ou amadurece. É por aí. É por aí, né, Deus pastor? sabe amadurecer os seus filhos. Amém? Deus tem as formas dele. É. A gente está quase chegando ao finalzinho do nosso último bloco, mas tem uma pergunta aqui do Clauber, pastor. Ele quer saber quando Jesus foi ao inferno buscar cativo e o cativeiro. Judas, o traidor, também estava lá? Será? Decorre de uma interpretação errada que Jesus tenha ido ao inferno. É? Jesus não foi ao inferno. Em Lucas, capítulo 23, versículo 43, a Bíblia diz que ele foi ao paraíso. Onde é o paraíso? Nossa, a confusão foi grande. Eu vou mostrar que ele não foi ao inferno pela Bíblia, tá? Tem dois momentos em que primeiro Davi fala, no Salmo 16, versículo 10, que a profecia dizia que Jesus não veria a corrupção. Essa corrupção é a corrupção do inferno. Por que Jesus não é o inferno? Porque só vai para o inferno quem tem pecado. Jesus em algum momento pecou? Não. Então, não é coerente que ele vá. Não seria justo. Salmo 16, 10. Aí, Pedro, ele reporta essa verdade em Atos, capítulo 2, versículo 27, onde ele replica essa verdade e diz: porque não deixarás a minha alma e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui está corrupção, mas a palavra verdadeira para isso é Hades, é inferno. Jesus não foi ao inferno e nem precisava ir. Mas onde ele foi? Ele falou onde ele iria. Em Mateus, capítulo 12, versículo... Mateus, capítulo 12, versículo 40. Estou abrindo aqui. Jesus falou assim, olha, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem também estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas onde exatamente? Olha, se a Bíblia diz que ele não veria a corrupção, Jesus também não veria essa corrupção. Mas onde de fato Jesus foi? A Bíblia responde. Lucas 23, versículo 43, para facilitar a sua memorização de referência. Quando Jesus responde ao ladrão que se converte. Hoje mesmo? Que as pessoas dizem contraditoriamente, o bom ladrão, não existe bom ladrão. Olha, nós pregamos radicalidade. Sabe o que é radicalidade? É um justo morrer por um tanto de gente que não presta, por um monte de gente que não presta, e transformá-las em pessoas justas. E Jesus respondeu, Jesus lhes respondeu, porque o que ele pediu? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, no singular, porque era um, não os dois. Em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No inferno? Não é no inferno, não. É no paraíso. Então Jesus não foi... Da onde que o pessoal tirou essa ideia? É dessa história do coração da terra? Que o pessoal... Essa ideia é decorrente de uma interpretação errada. Que Jesus foi às partes mais baixas da terra. Ele foi. O paraíso, como ele disse em Mateus 12, 40, eu acabei de ler. Se você não esqueceu, você está lembrando. Ele, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus estaria no coração da terra, onde está o paraíso e o inferno. Mas Jesus não foi ao inferno, porque a profecia diz que a alma dele iria, mas não veria o inferno, não estaria no inferno. O inferno é para condenados. Mas é decorrente também, Raquel, da interpretação que Jesus foi lá para tomar as chaves
da morte, do inferno. Aquela coisa triunfalista, como chefe vencedor, chefe de torcida organizada vencedor. Ele não foi pregar o evangelho para algumas pessoas? Não teve um lance assim? Jesus não pregou a mortos. Ah, tá. Porque a gente abre Já entrou um num outro leque, precedente né? para uma outra pergunta. Ixi. Você pode perguntar para mim, Jesus pregou aos mortos em prisão? Ah, no próximo episódio. Não perca o próximo programa. Anota aí, Raquel, para a gente Vamos lá. responder essa pergunta que nós mesmos estamos fazendo, mas que muitas pessoas fazem. Então, vou mostrar que Jesus... aí é as músicas que diz que Jesus foi ao inferno. Mas a Bíblia diz que Jesus não foi ao inferno tomar as chaves da morte do inferno. Ele não foi. Ele tem. Ele fala assim... Já é dele, né? Tudo foi dado a ele. Acima, abaixo. Apocalipse 1:17. João caiu aos pés de Jesus como morto. Mas ele disse, ele pôs sobre mim a mão direita e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu não fui buscar, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem. Se ele precisa ir buscar, se fosse necessário, ele mandaria trazer. Mas ele não vai, ele não se curva, ele não toma, ele tem. Ele não precisa tomar, porque ele já tem. Amém? Aleluia. E ele, eu afirmo e reafirmo, ele não pregou a mortos, ok? Quando eles já estavam mortos. Ele pregou quando eles estavam vivos, no espírito de Noé, no espírito dos patriarcas, de Moisés, dos profetas. Mas ele não pregou já num tempo de morte. Porque o que adiantaria ele lá pregar e dar essa notícia? Ele não pregou a mortos depois de mortos. Ele pregou aos mortos no espírito dos profetas, no espírito de Noé, quando eles estavam vivos. Aleluia. Falo e reafirmo e provo. Mas isso fica para o nosso próximo programa. É verdade, essa e muitas outras aqui que estão na fila de espera, muita gente mandando as suas perguntas aqui pra gente. Não desanime, mande a sua pergunta também, tá bom? Ela será respondida no próximo programa, como também no Instagram do pastor Luiz Rigonato, Luiz com Z. Entra lá e já se inscreva, tá bom? Agora chegou o momento da oração, prepare ainda mais o seu coração, eu sei que Deus já tem falado e o pastor vai ministrar sobre a sua vida agora. Amém, Jesus, nós te damos graças, porque a sua palavra é a verdade. Nós te damos graças, Pai, porque ninguém precisa padecer ou sofrer necessidade de coisa alguma. Porque a sua palavra realmente, verdadeiramente, ela tem a resposta e a provisão. Ela tem a resposta para toda dúvida e a provisão para todas as necessidades. E nós, em o nome de Jesus, com a autoridade da sua palavra, nós oramos, porque o Senhor diz que em João capítulo 15, versículo 7, se as tuas palavras permanecerem em nós e nós permanecermos no Senhor, nós pediremos o que quisermos e nos será feito. Nisso é glorificado o Pai, que nós demos muito fruto, Pai, e assim nos tornaremos os seus discípulos. No nome de Jesus nós oramos, nós agradecemos. Nós sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor foi amado pelo Pai. E assim como o Senhor foi amado e é amado, o Senhor nos ama. É assim que o Senhor diz que também eu vos amei. E o Senhor recomenda, permanecei no meu amor. E o Senhor diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Oh Deus, nós guardamos pela sua graça. A sua palavra diz que o Espírito Santo nos induz à verdade. O Espírito Santo mesmo nos induz à obediência. Contra a obediência não existe maldição. Alguém pode questionar, como eu posso obedecer? Eu sou impotente para isso. Você e todos são, mas em Cristo nós podemos todas as coisas, porque a sua palavra diz
que tudo posso, tudo podemos, oh Deus, por meio de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. E é o Senhor Jesus que fortalece a cada um de nós. Assim eu oro, eu peço, eu intercedo por aqueles que padecem, ó Deus, de necessidade. Restaura o casamento para o qual não há mais esperança humana. Restaura a vida financeira, restaura a saúde daquele que está condenado pela doença, mas em Cristo está salvo. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E é nesse poder, é nessa força que nós declaramos que o infinitamente mais alcança aqueles que precisam, aqueles que necessitam, aqueles que estão carentes e necessitados, Pai. Senhor, abençoe a igreja, abençoe o seu povo, abençoa esse final de semana. Nós sempre dizemos que chegamos a um final de semana de batalha, de luta e de muitas vitórias. O Senhor é poderoso, ó Deus, para dar a vitória para aquele que acha, para aquele que não tem esperança. O Senhor é a única esperança para todas as necessidades. Abençoa o Brasil, abençoa Goiás, abençoa Goiânia. Abençoa os nossos governantes, Pai. Abençoa, ó Deus, este país que é tão carente. Ó Deus, põe fim a esse processo de pandemia, ó Deus. Ó Deus, nós vamos entrar num processo de muita prosperidade, de muita alegria, de aceleração de favor. Isso é que o Senhor faz. Nós oramos pela vida do pastor Aloysio, de cada pastor, ó Deus, de cada líder, de cada irmão, de cada irmã. Abençoa as famílias, Pai, abençoa o seu povo, a igreja. Ó Deus, abençoa. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado, Pai.